Você sabia que a Bíblia Sagrada ela é escrita em torno de uma promessa? Gênesis capítulo 3, verso 15, diz para nós que Deus, depois do pecado humano e depois de amaldiçoar o homem, faz uma promessa ao ser humano, de que da descendência da mulher seria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Mas essa história não começa em Gênesis 3, ela começa em Gênesis capítulo 1. Em Gênesis 1 nós temos um Deus criador, o criador de todas as coisas. A coroa da criação, o ser humano. Esse ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, que contudo não se conteve em ser somente imagem e semelhança de Deus, e quis se sobrepor a Deus, quis ser maior do que Deus, quis tomar o poder de Deus ao se tornar dominador do bem e do mal. A isso damos o nome de pecado. A origem do pecado é uma discussão que acontece em Gênesis capítulo 3. É nesse capítulo que essa promessa que eu te contei, ela acaba surgindo. E logo depois disso, nós temos um desenrolar nas escrituras, que é um desenrolar de um drama que você precisa conhecer. A partir daí, a descendência humana começa a povoar a terra. E quando chegamos a Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que o pecado cresceu tanto que ele ganha um novo nome, iniquidade. Os seres humanos já não são mais, ou não se consideram mais iguais uns aos outros. E o pecado gera tamanha violência que isso incomoda ao próprio Deus. Esse conceito de iniquidade é um conceito muito importante, porque Deus não tolera a iniquidade a qualquer custo. Há uma metáfora na Bíblia Sagrada que chama o cálice de Deus que transborda. E é o que acontece em Gênesis 6. Depois da iniquidade humana atingir níveis absurdos, Deus se propõe a destruir tudo que criou. Porém, devido ao seu compromisso com o humano, Deus resolve salvar uma família de humanos, a família de Noé. Noé constrói uma arca e depois que a arca é construída, agora, os seres humanos vão ser representados por somente uma família novamente. Noé entra com a sua família na arca, com representantes de cada espécie animal sobre a terra, e a terra é inundada por um dilúvio. Depois de inundada a terra e tudo ser purificado, Noé sai da arca, planta uma vinha e começa uma nova história, uma história de recriação. A partir daí, a humanidade vai continuar se desenvolvendo de novo. E apesar da terra ter sido purificada novamente, o ser humano não foi. A maldade continua existindo. Porém, Deus faz uma promessa logo após fazer essa aliança com Noé, que a terra jamais será destruída novamente por água por causa do erro humano. A história então se desenrola, a humanidade é novamente multiplicada, ela povoa a terra novamente, e é quando chegamos a Gênesis capítulo 11. Os seres humanos agora fazem uma torre, querem alcançar o lugar de Deus novamente, para tomar o lugar de Deus novamente, como já quiseram um dia. Porém, Deus, vendo a unidade humana sendo usada para o mal, resolve castigar os seres humanos com dois castigos. O primeiro, os espalha sobre a face da terra e atrapalha as suas línguas, ou confunde a língua humana. Temos então o início de uma nova história. Em Gênesis capítulo 12, Deus agora vai conversar com um homem chamado Abraão. Esse homem, ele será chamado por Deus para formar um povo do zero, a fim de revelar quem é Deus. Abraão, ainda Abrão, porque vai ser chamado Abraão somente depois, e sua esposa Sarai, já são velhos e não podem ter filhos. Deus dá a Abrão um filho chamado primeiramente Ismael, com uma serva. Porém, com Sarai, Deus dá um outro filho chamado Isaque, o filho da promessa. De Isaque, Deus gera Jacó, e de Jacó nascem 12 filhos, que simbolizariam depois, mais tarde, as 12 tribos de Israel. A esses a Bíblia chama de patriarcas, os patriarcas da história de Israel. O livro do Gênesis continua um desenrolar com uma história de um garoto chamado José, um dos filhos de Jacó. Porém, é na tribo de Judá que a história irá se desenrolar rumo àquela promessa que a gente falou no início. Chegamos ao livro do Êxodo.
E agora José, que havia sido governador no Egito e levado a sua família para lá, tem a sua família sendo de alguma forma proliferada na terra do Egito. E depois disso tudo, depois de passados 430 anos, nós damos um salto na história e vemos que o povo de Israel está escravo no Egito. O povo ganhou tanta densidade que assustou aos egípcios, e os egípcios escravizaram o povo de Israel. 430 anos depois, o povo de Israel agora já é mais de 1 milhão de pessoas escravas no Egito, e Deus vai chamar um outro homem, Moisés. Moisés é um líder que vai ser levantado por Deus com uma história muito singular. Ele é adotado por ninguém mais, ninguém menos do que a princesa do Egito, a filha do faraó. É educado como um príncipe no Egito, mesmo sabendo que era hebreu. E quando mais tarde fica adulto, Moisés, ao defender um hebreu, mata um egípcio e foge. Ao fugir, chega em Midian. E na terra de Midian, Moisés tem a sua primeira experiência com Deus. Ele vê uma sarça no meio do deserto pegando fogo, só que essa sarça não se consumia. Quando se aproxima, Deus fala com Moisés, e ao falar com Moisés, chama Moisés para uma missão: libertar o povo de Israel do Egito. Porém, Faraó, com seu coração endurecido, não atende ao mandato do Senhor, e com isso 10 pragas são enviadas ao Egito, não como punição, mas como convencimento de Faraó. A última praga era a morte de um primogênito. Moisés então consegue o que queria. Faraó acaba libertando o povo do Egito, e quando o povo sai do Egito, vai rumo à terra prometida, Canaã. Porém, essa história não é tão rápida. O povo leva cerca de 3 meses para chegar a Canaã. Antes disso, temos uma batalha entre o exército de Faraó e o povo, que termina com o afogamento do exército de Faraó no Mar Vermelho e o povo atravessando o mar a pés secos, chegando ao Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus dá a lei a Moisés, a lei que seria futuramente a Constituição de Israel. Depois disso, temos o povo chegando à terra de Canaã, e quando chega às portas da terra, o povo tem medo, não entra na terra, pois a terra está rodeada de gigantes e de exércitos armados. Deus se ira com o povo por não querer entrar na terra e faz uma promessa que daquela geração dos homens das tribos contadas de Israel acima de 20 anos de idade, somente Josué e Caleb, os únicos que quiseram entrar na terra, veriam a terra prometida. Uma geração, portanto, fica andando no deserto durante 40 anos, à espera de uma nova geração que surgiria. E essa nova geração é novamente instruída na lei por Moisés. E aí nós temos um outro livro na Bíblia chamado de Deuteronômio. Essa nova instrução de Moisés, da lei que foi dada pelo Senhor no Sinai a essa nova geração, é uma nova oportunidade para Israel entrar na terra prometida. E assim Israel decide fazê-lo. Só que agora o faz ao comando de Josué, pois Moisés morre. Josué comanda o povo na entrada e toma a terra de Canaã, como o Senhor havia prometido. Israel agora de povo vira nação, pois agora tem lei, tem terra e tem povo. Nasce a nação de Israel. Porém, essa nação não é governada por reis, porque o rei de Israel é o próprio Deus. Deus estabelece juízes para julgar o que precisa ser julgado e como líderes militares nessa nação. Nós temos então o livro dos juízes, e vários juízes passam pela história de Israel, mais precisamente 13. Vários deles que você já deve ter ouvido falar, como por exemplo Sansão, Gideão, Débora. Talvez o mais famoso deles, o último, Samuel. Samuel era juiz e também era um profeta. E é para Samuel que o povo faz um pedido muito inusitado, de que quer ter um rei como todas as outras nações. Isso quer dizer então que o povo não estava rejeitando a Samuel, estava rejeitando ao próprio Deus, e é o que Deus diz a Samuel. Porém, Deus diz que vai atender ao pedido do povo e dar um rei à nação de Israel. Então é procurado um rei, o mais forte, o mais hábil guerreiro, e Samuel acha a Saul. Saul, guerreiro da tribo de Benjamim, é então ungido rei. E o mais forte, o mais belo e o mais hábil guerreiro de Israel acaba, apesar de começar um bom reinado,
acaba pecando aos olhos do Senhor e o reinado é destituído das mãos de Saul. De novo, os olhos se voltam à tribo de Judá, porque o normal seria que Jonatas, filho de Saul, assumisse o trono depois do pai. Porém, Deus diz que não será assim. Será da tribo de Judá que virá um novo rei. E Samuel, o mesmo profeta que havia ungido Saul anteriormente, vai à casa de Jessé e descobre um garoto chamado de Davi, 17 anos de idade. Davi vai ser ungido rei só muitos anos depois, mas ali ele já descobre o seu chamado de acordo com o que a Bíblia relata. Davi é aquele que derrota o gigante Golias aos 17 anos, mas também é aquele que serve a Saul e foge de Saul com medo de Saul matá-lo. Davi assume o reinado, se torna o maior rei da história de Israel. E depois disso nós temos o reinado de Salomão. Salomão reina por mais 40 anos depois de seu pai Davi e escreve 3 livros que estão na Bíblia Sagrada, como Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Salomão dá fim ao que a gente conhece como o reinado unido de Israel. Depois de Salomão, o filho dele, Roboão, assume o trono, e Roboão faz o que é mal perante os olhos do Senhor. A nação de Israel se divide, 10 tribos vão para o norte, para Samaria, enquanto 2 tribos, somente a tribo de Judá e Benjamim, ficam no sul, em Jerusalém. Nós temos agora o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. No reino do norte, 20 reis passam pelo período do reino dividido. Porém, nenhum desses 20 reis serviu ao Senhor. Já no reino do sul, também nós temos um período de 20 reis que passam pelo reino do sul. Desses, 8 reis servem ao Senhor, 12 não servem. Mas isso mostra como a aliança do Senhor de tempos em tempos era refeita com a tribo de Judá e o reino do sul. O reino do norte acaba invadido pela Assíria e é assolado pelo Império Assírio. Mais tarde, o reino do sul é invadido pela Babilônia. E ambos os acontecimentos nós temos o período dos profetas. Os profetas profetizam tanto para o norte como para o sul. Temos o período então do exílio babilônico, como referência, os profetas Daniel e Ezequiel estão nesse período. E depois do período do exílio babilônico, que durou 70 anos, Israel finalmente volta a Jerusalém. Neemias, Esdras, Zorobabel são nomes importantes nesse retorno. O templo de Israel, que havia sido derrubado por Nabucodonosor em Jerusalém quando a Babilônia assumiu, agora vai ser refeito por Zorobabel, bem menor. Mas é nesse templo que havia de pisar o ser que daria sentido a toda a história. Depois de tudo isso, os persas dominam a história. Nós temos o período da rainha Esther, por exemplo. E quando os persas dominam a história, nós temos um outro salto temporal na Bíblia. Não vemos como o Império Romano vai parar no poder, mas sabemos que é durante a história do Império Romano que um anjo vai aparecer a uma mulher e dizer a ela que aquela história de Gênesis 3,15, a promessa que foi feita, haveria de se cumprir. Essa será a mulher que dará uma semente e que pisará a cabeça da serpente. O nome dessa semente é Jesus Cristo. Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus ensina, Jesus discipula, Jesus cura, Jesus salva. No fim, Jesus morre, e morre por toda a humanidade. Morre pelo pecado humano, não como uma punição do próprio Deus, mas como uma condição humana. O que quer dizer isso? Que salvação, portanto, não é uma mudança de destino, sair do inferno para o céu. Salvação é uma mudança de humanidade. Agora, Jesus, que morreu na cruz, dá-nos a chance de nos tornarmos como Ele, um novo humano. Mas a história não acaba por aí. Depois de 3 dias, esse Jesus ressuscita. E aqueles discípulos que Ele havia feito escrevem vários livros e cartas, a fim de ensinarem e explicarem o significado do Evangelho. O Novo Testamento vai se encerrar com um livro chamado Apocalipse, dizendo como Jesus está presente nesse eterno agora. E eu gostaria de te chamar a sua atenção. Por quê? Essa escritura, que é dramática, cheia de reviravoltas, ela será apresentada de alguma forma, não tão rápido quanto eu acabei de te apresentar aqui. Mas nós teremos um culto no dia 17, chamado Culto do Advento. Nesse Natal, a gente gostaria de te apresentar o drama das Escrituras.
Eu espero você.